Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 21 do primeiro livro de Samuel. Hoje é uma nova fuga de Davi. Davi já fugiu do Saul quando ele não foi naquele jantar, né, que ele ia dividir a mesa, né, combinou com Jonatas ali para através de um pacto para que eles, de repente, se realmente ele quisesse ser, se o pai de Jonatas ou Saul quisesse matar Davi, ele receberia um sinal de Jonatas, né, como se fosse uma flecha lançada em relação ao escudeiro que pegaria para frente ou para trás. O que ele viu? Saul quer matar mesmo Davi. Então Davi foge. Hoje Davi vai fugir para um lugar mais insólito possível. Vai fugir para o lado dos filisteus. Você acredita isso? Davi, que combateu tantos os filisteus, matou tantos filisteus, né, vai fugir justamente ao encontro para os seus inimigos, né, junto dos seus inimigos. Vamos ver o que vai dar nisso, tá bom? Aqui, obrigado vocês. Compartilhe esse vídeo, mande para todo mundo aí, coloque esse vídeo aí nas suas redes sociais e chame as pessoas para fazer parte aqui com a gente dessa caminhada que nós estamos fazendo. Tá bom? Tá certo? Então vamos lá. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos, nesse momento a gente vai percorrer mais uma etapa aqui da vida de Davi. Coitado desse moço, tá louco? Por inveja, porque ele vai ser o próximo rei, né? O que está acontecendo? Perseguido pelo Saul, um rei ali totalmente inflamado, né? Contaminado pela inveja e pela raiva. Tá bom? Vamos lá. Capítulo 21 do primeiro livro de Samuel. Davi foi para Nob. Depois eu explico onde é Nob. Chegando à casa do sacerdote Abimeleque, né, este saiu-lhe ao encontro, muito inquieto, dizendo-lhe: por que estás só? Não há ninguém contigo. Davi respondeu-lhe: o rei confiou-me uma missão com a ordem de não revelar a ninguém o motivo por que me enviou. Combinei com os meus servos um encontro em certo lugar. E agora, se tens à mão alguma coisa, dá-me 5 pães ou qualquer outra coisa que tenhas disponível. Abimeleque respondeu: não tenho à mão o pão ordinário, mas só os pães consagrados, com a condição, no entanto, de que teus servos se tenham abstido de mulheres. Respondeu-lhe Davi: não tivemos comércio com mulher alguma desde que parti há 3 dias. Todos os objetos que pertencem aos meus servos estão puros, e se a nossa missão é profana, pode ser santificada por aquele que a cumpre. Então o sacerdote deu-lhe os pães consagrados, porque não havia ali senão os pães da proposição que tinham sido tirados da presença do Senhor e imediatamente substituídos por pães frescos. Ora, achava-se em Nob naquele dia, retido na presença do Senhor, um dos servos de Saul, chamado Doeg, o edomita, chefe dos pastores de Saul. Disse Davi a Abimeleque: tens aqui à mão uma lança ou uma espada? Nem sequer tive tempo de tomar a minha lança e as minhas armas, tão apressado estava o rei. Tem a espada do filisteu Golias, respondeu o sacerdote, que tu mesmo mataste no vale do Terebinto. Está embrulhada num pano atrás do efode. Se quiseres, pode tomá-la, pois não há aqui nenhuma outra. Não há outra igual, replicou Davi. Dá-me a espada. Levantou-se Davi e prosseguiu sua fuga diante de Saul, indo para junto de Aquias, rei de Gate. Davi foi para Gate. Gate é uma cidade filisteia. Os servos de Aquis disseram ao rei: não é este Davi, o rei da terra, aquele de quem cantavam em coro? Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. Davi, impressionado com essas palavras, teve medo de Aquis, rei de Gate. Simulou loucura diante dele, comportando-se como demente,
tamborilava nos batentes da porta e deixava correr saliva pela barba. Aques disse aos seus servos: bem vedes que este homem está louco? Por que me o trouxestes? Não tenho aqui loucos bastantes para me trazerdes ainda este e me aborrecer com as suas excentricidades? Ele não porá os pés na minha casa. Ai, gente, olha aí, Davi é esperto também, fingiu de louco, hein? Fingir de louco, né? Sempre uma boa saída, né? Olha aí, ó, deixa eu te falar uma coisa, o que acontece aqui? Provavelmente, daqui um pouquinho, o Saul vai saber que o Davi fugiu. Aquele dia do jantar, lá no capítulo anterior, o Saul ficou louco quando soube que ele não estava ali. Jonatas sai imediatamente, comunica a Davi que o seu pai quer matá-lo de verdade. Davi, então, foge e vai para onde? Vai para Nob. Onde que é Nob? Nob fica, deixa eu te contar o que é Nob. Nob é agora a cidade dos sacerdotes. Por quê? Quando o povo chegou, atravessou o Rio Jordão, eles estabeleceram o santuário de Siló. Siló ou Shiló, Silo, Shiló. Shiló ou Silo. E ali em Silo ou Shiló era a cidade dos sacerdotes. Mas só que Shiló ou Silo foi destruída. Logo os sacerdotes foram para Nob. Nob fica, onde que Nob fica? Fica no Monte Scopus. Monte Scopus até hoje é lá. Fica a leste de Jerusalém, a uns 4 quilômetros a leste de Jerusalém, Monte Scopus. Então fica pertinho de Jerusalém, 4 quilômetros de Jerusalém, ali no Monte Scopus. Ali é Nob, a cidade dos sacerdotes. O que Davi faz? Davi foge para junto dos sacerdotes. Chega lá e encontra Abimeleque, um sacerdote. Davi está morrendo de fome. E fala: eu preciso de pão. Aqui a gente vai entender. Provavelmente Davi fugiu com alguns companheiros. Provavelmente. O Abimeleque fica meio falando: peraí, você está aqui sozinho, sem tá? Ele fala assim: ó, estou aqui sozinho, mas eu vou me encontrar com meus companheiros. Né? O Abimeleque fica meio cabreiro, porque se o Abimeleque ajuda Davi, ele se coloca contra o rei. Mas aí o Abimeleque falou, aliás, o Abimeleque não sabia ainda que Davi tinha rompido com o rei, né? Mas aí ele falou assim: mas por que você está aqui sozinho, Davi? O que está acontecendo? Aí o Davi disfarça e fala: ó, na verdade, eu vim aqui por uma missão secreta. O rei Saul mandou eu vir aqui em missão secreta e eu saí tão apressado que não tive tempo de comer, não tive tempo de coisa, nem espada eu trouxe aqui. O Abimeleque, sabendo que Davi é assim com Saul e com a casa real lá, cai nessa e fala para o Davi assim: não, olha, eu não tenho pão aqui, mas eu tenho os pães da proposição. Lembra o que são os pães da proposição? A gente já estudou isso, hein? Quando na tenda, no tabernáculo, nós tínhamos o quê? A arca lá dentro, o véu da arca, aí nós tínhamos na frente da arca os pães, o altar dos pães, o altar do incenso e o candelabro. Lembra? Esses pães, chamados pães da proposição, eles eram trocados sempre. Só quem podia comer esses pães era o sacerdote. Então o sacerdote tirava esses pães, comia os pães e punha pão fresco lá, sempre como uma oferenda para Deus. Ora, ele falou: ó, eu não tenho pão aqui, eu tenho só os pães da proposição, e eu não posso dar para você, não sei se vocês estão puros ou não estão impuros, né? Se vocês de repente tiveram com mulher, né? Aí o Davi fala: não tem problema, nenhum dos nós teve com mulher, nenhum dos meus companheiros teve com mulher, e ele ainda usa até uma maneira, um eufemismo, fala: seus objetos estão puros. Objetos não é objeto é o corpo, né? Seus objetos estão puros, um eufemismo para dizer as suas partes estão puras, né? Seus objetos estão puros. Aí o sacerdote pega, tira os pães da proposição, né?
que só os sacerdotes podem comer, e dá para o Davi. O Davi ainda fala assim, ó, essa missão que eu estou fazendo, ela é profana, mas ela se santifica justamente por aqueles, vai se santificar nesse momento. Ou seja, Davi então recebe os pães da proposição, dado pelo sacerdote Abimeleque, né, uns pães que só os sacerdotes podiam comer, e é dado para Davi. Ok, lá junto com Abimeleque, tinha um servo de Saul, o Doeg. Eu falei, o trem tá feio aqui, eu não vou ficar com ele aqui não, porque esse Doeg aqui, daqui a pouco ele vai saber que eu rompi com Davi, com Saul, e vai acabar comigo. Davi tem uma outra ideia, vai falar, eu vou fugir para o lado dos filisteus, Só que Davi está desarmado, Davi não tem arma nenhuma, porque naquela correria de fugir lá, ele não tem arma nenhuma. Aí ele falou com o Abimeleque, você tem alguma espada aí? Ele falou, olha, ele ainda falou, olha, eu saí, o rei estava tão apressado que nem tive tempo de pegar a espada. O Abimeleque falou assim, ó, a espada que está aqui no santuário é uma espada que você mesmo matou o filisteu, quase que como um troféu, né? Aí ele falou, essa espada é muito boa. Pegou a espada e foge para Gate. Gate é uma cidade de filisteus e que tem o rei Aques. Agora presta atenção, presta atenção aqui comigo. Davi pensou, os filisteus vão saber que eu rompi com Saul. Se eu agora não sou mais aliado de Saul, eles vão me receber. Por quê? Quem é o grande inimigo dos filisteus? O rei Saul. Tudo bem, Davi é aquele que sempre foi o grande campeão para matar os filisteus. Mas agora Davi pensou, quando os filisteus souberem que eu rompi com Saul, eles vão me acolher. E Saul então vai para junto dos filisteus em Gate. Lá em Gate o pessoal fica meio desconfiado. Não estou confiando nisso não. Esse aí não é aquele que o pessoal falava, Saul matou 1000, mas ele matou 10.000? O povo não acredita. O povo começa a pensar assim, os filisteus começam a pensar, ele está aqui, eu acho, como espião. Está falando que veio para o nosso lado, está falando que está junto de nós, mas ele veio como espião. Davi percebe que ele não é bem quisto entre os filisteus, o que ele faz? Finge loucura. Começa a tamborilhar nas portas e começa a babar. E começa a bater, sabe, no batente das portas, né? Começa a tamborilhar e babando. Aí o rei Aques fala assim, mas o que é isso? O rapaz está doido. O que vocês estão pensando? Para que trazer esse rapaz aqui para mim? Não basta os doidos que eu já tenho aqui, você me traz mais um doido aqui? E aí, o que vai acontecer? No próximo capítulo a gente vai saber. Gente, é muito interessante que Davi, ele está tentando se manter vivo e usando de vários subterfúgios para que isso aconteça. Vamos lá. Tem alguns versículos que a gente precisa conversar aqui, ó. Versículo 2, vem cá comigo no versículo 2 para você ver aqui, ó. Davi respondeu-lhe, aqui, ele chegou em Abimeleque, saiu-lhe ao encontro, muito inquieto, dizendo, por que está só? Não há ninguém contigo? Davi respondeu, né, o Abimeleque perguntou, por que está só? Não há ninguém contigo? Davi respondeu-lhe, o rei confiou-me uma missão com a ordem de não revelar a ninguém o motivo que me enviou. Combinei com meus servos um encontro em certo lugar. Mas vamos lá, ele chegou sozinho lá. Opa, coisa estranha, está sozinho. Você me aparece aqui, eu não estou sabendo. O Abimeleque, coitado, ele não está sabendo dessa história do Davi ter rompido com o Saul. Cai na história do Davi, tudo bem, e acolhe Davi. Tá, vamos lá. Não é isso que eu queria falar não, gente. Não é isso que eu queria falar não, eu quero falar de Nob aqui, ó. Aqui, ó. Davi foi para Nob, chegando à casa do sacerdote Abimeleque. Deixa eu falar, quero só explicar para vocês onde que é Nob. A localização de Nob é o seguinte, eu já falei, né? No Monte Scopus
fica a leste de Jerusalém, uns 4 quilômetros a leste de Jerusalém, né? Eu que expliquei para vocês que desde quando destruíram o santuário de Shiló, ou de Silo, que era o lugar onde os sacerdotes ficavam, aquele santuário foi destruído, os sacerdotes se transferiram para Nob. Nob passou a ser uma cidade dos sacerdotes. Davi então vai para Nob se refugiar ali. Agora sim, vem cá. Davi respondeu-lhe: o rei confiou-me uma missão com a ordem de não revelar a ninguém o motivo que me enviou. Capítulo 2. Combinei com os meus servos um encontro em certo lugar. Muito bem. Qual que é a ideia de Davi aqui? Davi evita se apresentar como fugitivo. Para quê? Para obter os favores de Abimeleque. Abimeleque é um sacerdote que está leal ao rei Saul. Se o Davi fala para ele: eu sou fugitivo do rei, o Abimeleque não vai acolher. Então ele falou: eu estou a serviço do rei. O Abimeleque cai nessa, fala: tá no serviço do rei? Então tá bom, então vem que eu vou te acolher. Tá? Versículo 7. Onde que é? Aqui. Versículo 6. Então o sacerdote deu-lhe os pães consagrados, porque não havia ali senão os pães da proposição que tinham sido tirados da presença do Senhor e imediatamente substituídos por pães frescos. Aquilo que eu te falei, nós já estudamos isso, os pães da proposição, vai lá em Êxodo capítulo 25, Êxodo capítulo 25, nós vamos lembrar de como eram os pães da proposição. O tabernáculo, lembra da tenda da reunião? Está na cabeça a tenda da reunião? Tenda da reunião, tabernáculo, né? Ali você tem o véu que está na frente da arca, na frente do véu da arca você tem altar de incenso, altar dos pães e o candelabro, tá bom? Os pães são trocados pelos sacerdotes, os sacerdotes consomem aquele pão e colocam pão novo. Só os sacerdotes. Aqui Davi pede os pães para comer, Abimeleque dá os pães para Davi com a condição que todos estejam puros, que ele esteja puro, todos sejam puros, né? E oferece os pães que podiam comer, os pães que só os sacerdotes podiam comer, Davi come. Deixa eu te contar uma coisa, lembra depois, só para te contar, em Mateus, quando os discípulos de Jesus, eles passam e pegam espigas para comer, o pessoal fala: olha, não é errado o pessoal comer as espigas que foram lá no dia de sábado e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Jesus fala: Davi também não comeu os pães da proposição quando estava doente, quando estava com fome? Então, e esses pães não eram consagrados só para os sacerdotes? Então, por que meus discípulos não podem comer as espigas no dia de sábado? Tá? Você vai ver isso lá na frente. Vamos lá. Então, vamos lá. No versículo 9 aqui. Versículo 9. Tenho a espada do filisteu Golias, respondeu o sacerdote, que tu mesmo mataste no vale do Terebinto. Davi tinha perguntado: tens aqui uma lança ou uma espada? Porque nem sequer tive tempo de tomar minha lança e minhas armas, de tão apressado estava o rei. Ele falou: tem a espada do filisteu, respondeu o sacerdote, que tu mesmo mataste no vale do Terebinto. Está embrulhado no pano atrás do efode. Se quiseres, pode tomá-la, pois não há aqui nenhuma outra. Não há outra igual, replicou Davi. Dá-me essa espada. Muito bem. O que a gente tem aqui? Atenção, acompanha comigo. Davi está sem arma, saiu corrido de lá, precisa de uma espada. Davi pede ao Abimeleque, uma espada. Ele falou: a única espada que eu tenho aqui é do filisteu Golias, que você mesmo matou, que devia estar no templo, no templo não é templo, devia estar ali no santuário, como um símbolo de que eles eram vencedores sobre os filisteus. Ele falou: essa espada é muito boa, me dá a espada. Atenção à palavra aqui, ó. Onde está? Está ali atrás do efode. O efode, lembra, era aquela vestimenta do sacerdote, uma vestimenta do sacerdote que tinha o tumim e o turim.
usada pelos sacerdotes para lançar sorte e para fazer consultar a Deus o que uma pessoa deveria fazer. Acompanha comigo. Atenção. Aqui está dizendo entre linhas que, por que ele cita o efode? Está dizendo entre linhas que o sacerdote Abimeleque consultou a Deus para Davi. Isso vai dar problema para o sacerdote, quando o rei souber. Isso vai dar problema. E nas entrelinhas, dá para entender que o Abimeleque, sacerdote, consultou a Deus em favor de Davi. Guarda isso na sua cabeça. Vai dar problema para o sacerdote Abimeleque, tá bom? Tá certo? Isso mesmo, vamos lá. E o último versículo 10, eu acho que é o versículo 10. Levantou-se Davi e prosseguiu sua fuga diante de Saul, indo para junto de Aques, rei de Gate. Davi então foge para onde? Para o lugar mais perigoso possível, junto dos filisteus. Mas na cabeça de Davi estava o seguinte: olha aqui, eles vão me acolher porque eu agora não sou amigo de Saul. Se eu não sou amigo de Saul, eu sou amigo deles, né? Como que é? Inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então, eu sou inimigo de Saul agora, então eu sou amigo dos filisteus. Os filisteus ficam meio desconfiados. Acho que ele está aqui espionando a gente. Davi, esperto, finge de louco para não ser morto pelos filisteus. Davi, então, começa a fingir de louco, porque senão os filisteus vão matá-lo. Deixa eu te falar uma coisa, os filisteus aqui ainda não sabem que o Davi rompeu com Saul. Não sabe, né? Ele vem, não convence os filisteus ficam desconfiados e ele então finge loucura. Usa desse subterfúgio para não ser morto e para ser protegido. Gente, tem muita coisa que vai acontecer. Muita coisa que vai acontecer aí. Gente, olha aqui. Davi está tentando se manter vivo, atenção, para que o projeto de Deus se realize. Davi foi escolhido lá atrás por Samuel para ser o novo rei, para conduzir o povo, para ser o libertador desse povo. Mas sempre tem que enfrentar grandes oposições. Preste atenção. Quando Deus nos chama para uma tarefa e quando nos dá uma missão, tenha certeza que muita oposição a gente vai encontrar. Muito empecilho e muita gente querendo destruir. Davi não volta atrás. Continua. Mesmo que seja para enfrentar o seu inimigo estando no meio deles. Mas ele vai enfrentar. Você também. Missão dada por Deus para você significa obstáculos, ventos contrários, problemas e dificuldades. Só lhe peço uma coisa, não desista. Et crucem Domini, fugit partes adversae, vite teleu de tribiuda, radix Davidi. Aleluia.